Graça e a paz de Cristo seja com seu espírito, alma e corpo nessa noite, seu irmão de jornada da fé. Ontem tivemos uma live maravilhosa, uma mensagem poderosa, está aqui para você assistir depois. É uma mensagem que fala sobre o contexto de uma canção, onde nós vimos aqui o contexto e fizemos uma síntese com passagens bíblicas, né? Fizemos uma síntese com passagens bíblicas e ficou muito bacana. Ela está aqui gravada, você pode assistir depois quando tiver um tempo. Para você que gosta dessa profundidade, gosta de ver algo assim por outro ponto de vista, né? Algo transcendente. Às vezes até a gente já conhece aquele ponto, já é conhecido, porém quando você vê por outro ângulo, você vê a diferença, você vê possibilidades ali, estão abertas para N visões, interpretações, insights. Então ele ficou aqui gravado para nós assistirmos essa live, né? Inclusive ontem eu já tive um feedback de pessoas que assistiram gravada a live e que boa noite, e que foi muito bom ver assim, pessoas que eu sei que no mundo espiritual são estrelas que se conectam com essa mensagem, e a mensagem realmente ela fala com quem está presente, né? Ela fala com quem aquilo ali é dirigido para aquela pessoa, né? Inclusive eu estava ouvindo essa canção hoje, e tem um momento na canção, eu tive que ver duas traduções diferentes. Então tem um momento na canção que a letra fala assim, ela diz assim: olha, a luz foi destruída, não há luz, não há amanhecer e só escuridão. Aí depois ela fala assim: eu tentei sair, voltar como era antes, não consegui. E ela diz assim: então trevas, as sombras eu me tornei escuridão. Ela começou a compreender o seguinte: eu não só estou na escuridão, eu me tornei a própria escuridão. Eu me tornei escuridão. Mas aí depois ela pega, ela pensa que por se tornar escuridão, aquilo ia separar ela, né, daquele que liberou o pulsar do seu coração como uma estrela cadente em seus olhos, deixando ela cega. Então ela diz assim: não, mas você também está comigo, eu escuto seu coração aqui. E aí é quando ela se acalma, ela não quer mais voltar à antiga vida, porque ela percebeu que ela não estava sozinha naquela escuridão. O medo não era só de não enxergar, mas de estar sozinho. Ela não queria estar sozinha, porque a questão da escuridão, ela sinaliza, ela dá uma ideia, um medo, um temor da ausência, de total ausência, de vazio total. Isso às vezes assombra o nosso cérebro, assombra o nosso estado psicológico. Mas só que ela começa a falar, ela diz assim: eu me tornei escuridão. Depois ela fala: mas você estava comigo na escuridão. Você estava comigo na escuridão. E depois daquilo ela termina sem mais tentar sair da escuridão, porque ela termina dizendo: mas você também está comigo na escuridão. E isso foi impactante. Quando ela fala que se tornou escuridão, eu estava me lembrando que eu falava de José. O José, quando ele ficou muito tempo longe do pai dele, que representava o sol, da sua família, os seus irmãos que eram as estrelas, e ele foi ser escravo lá na terra do Egito. Interessante que ele, naquele momento de escravidão, no meio daqueles lugares que cultuavam outros deuses, que eles tinham a ideia que eles ordenavam, né, lideravam a ordem cósmica do mundo, que eles eram o único lugar, o único reino, na verdade, divino. Eles se viam assim. E de repente está ali o José naquele lugar como escravo. Só que a situação leva o Deus daquele lugar a ter um sonho. E os seus sábios não conseguiam interpretar o seu sonho. E de repente, quem vai interpretar os sonhos do faraó, do líder maior? O escravo. O escravo José vai interpretar o sonho. Ninguém conseguia interpretar o sonho. porque era algo obscuro,
algo obscuro se movimentando no breu da escuridão do Egito. Imagina só, você ter que interpretar, você ter que trazer luz em meio à maior tenebrosidade que havia ali naquela civilização do Egito naquele tempo. E aí quem que vai interpretar, quem vai trazer luz em meio a essas sombras do sonho do faraó? Quem? José, o escravo José. O filho de Jacó, o filho do sol, o filho da lua. A estrelinha que estava quase apagada vai lá interpretar. Eu me lembro de uma vez que alguém disse assim, alguém falou algo interessante, ele disse assim: às vezes eu estou me sentindo tão fraco, tão mal, e justamente quando eu estou me sentindo tão, parece até coincidência, alguém me procura para me pedir um conselho. Aí ele perguntou para outra pessoa: por que isso acontece, hein? Por que quando eu estou tão mal, precisando de ajuda, vem alguém me pedir ajuda? Por que isso acontece? Será que a pessoa não vê que eu também estou precisando de ajuda, que eu também estou fraco, que eu estou mal? E aí aquele sábio disse assim: é porque são nas noites mais sombrias, nas noites mais tenebrosas, que se percebe melhor o esplendor das estrelas, o brilho das estrelas. Quanto mais escura é a noite, melhor é para se ver o esplendor, o brilho da estrela. E estava ali aquela estrelinha na escuridão egípcia. Lembra das pragas do Egito? Uma das pragas que veio contra o Egito era as trevas. Era breu total. Que a alma faltava se angustiar, dava uma agonia na alma, de tamanha era a escuridão. A escuridão era tamanha que dizem alguns historiadores que era como se fosse algo tangível, de tamanho que era a escuridão daquelas pragas do tempo lá de Moisés que veio sobre o Egito. E agora há uma obscuridade na cabeça de Faraó, que foi dormir e teve um sonho. E ele procura explicação para aquele sonho e não consegue, chama os seus magos, os seus sábios, e ninguém consegue decifrar o sonho de Faraó. Então alguém disse: olha, tem um cara lá, um preso, que é o hebreu, o escravo, que ele interpretou de um sonho e o que ele falou aconteceu. E aí o Faraó ouviu os seus sábios, viu que os seus sábios não puderam ajudar, então disse: não, então vou apelar para esse, não tenho mais nada a perder, chama esse hebreu, quem sabe, vamos ver o que ele tem a oferecer para mim, se sai alguma coisa desse hebreu, se realmente ele consegue interpretar a minha obscuridade. E o José, estrelinha José, chega ali no meio daquela escuridão. A escuridão era tamanha, e o único que eles viam como luz estava com um enigma que não conseguia entender, o próprio Faraó. E eles viam tanto Faraó como luz, que quando o Faraó chegava na sala do trono, todos se prostravam para Faraó, todos se prostravam. Aí quando eles trazem José na presença de Faraó, eles dizem para José: José, se prostre, você está diante do Horus vivo, se prostre. O Senhor das duas coroas, o Deus das duas terras, se prostre. Aquele que lhe dera a ordem cósmica, se prostre. E o José, acho que o José pensou: ele lidera a ordem cósmica e não consegue interpretar o próprio sonho? Não. Eu não posso me prostrar para esse homem. Por mais endeusado que ele seja. Porque o mistério do sonho dele, quem pode revelar é o meu Deus. E é só para ele que eu me prostro. Eu só posso me prostrar para aquele que revela, e não para aquele que está precisando da revelação. Entende? E aí, diz que José não se prostrou para o Faraó. Todos se estranharam aquilo. Então José interpreta aquele sonho. José traz a lâmpada, a luz em meio àquela escuridão. Já não bastava viver no Egito, tamanha escuridão para ele, e ainda ter que entrar na escuridão do Faraó. Era um verdadeiro buraco negro, né? Mas ele, lá no buraco negro, ele traz à tona a luz, a revelação. A palavra revelação também fala de trazer luz na escuridão. Ele traz a luz. E aí o Faraó se alegra com aquilo, reconhece-o, honra-o. O Faraó começa a honrá-lo.
Faraó começa a honrá-lo. E é interessante que o faraó muda o nome dele, coloca um nome dele de, sabe, uma etnia egípcia. Ele denomina ele como Zafenat Paneia. Acho que esse é o nome, né? Zafenat Paneia. E o significado desse nome Zafenat Paneia significa aquele que revela os mistérios, interpretador de sonhos. Olha só o significado do nome Zafenat Paneia. É aquele, o cara teve que se, aquela estrela teve que se distanciar do sol e da lua e das outras estrelas. Ficar ali próximo ao buraco negro. Ficar totalmente no breu. Não para se perder nesse breu, mas para nesse breu ele se tornar o interpretador de mistérios. Zafenat Paneia. E ele não só teve o nome mudado para um nome de origem egípcia, dado pelo próprio faraó, mas também sua aparência, suas vestimentas. Ou seja, ele não só ficou nas sombras, na escuridão, distante do sol, da lua e das 11 estrelas, no Egito, mas ele foi se tornando aquele próprio lugar que ele estava. Mudou o nome, não era mais José, Zafenat Paneia. Mudou suas vestes, tá entendendo? Foi o que a cantora disse. Ela disse assim: eu fiquei tanto na escuridão que eu me tornei a escuridão. Ele ficou tanto tempo no Egito, convivendo no Egito, que ele se tornou um egípcio, denominado, legitimado, instituído pelo próprio Deus daquela civilização que era Faraó. Representação personificada do Horus vivo, Deus, Deus dele. E ele se torna o Zafenat Paneia, a ponto que quando os irmãos dele se encontraram com ele, não o reconheceram. Quando os irmãos dele viram ele, olhou e disse assim: ele é um egípcio. Ele é um egípcio, ou seja, ele se tornou aquilo do qual ele começou a conviver naquilo. A cantora disse: eu convivi tanto na escuridão, que escuridão me tornei. José: eu convivi tanto no Egito, com os egípcios, que agora eu sou Zafenat Paneia, egípcio me tornei. E ele se tornou mesmo. Ele se tornou tanto egípcio, e quando os irmãos dele foram lá para pedir alimentação a Faraó, foram mandados falar com o Zafenat Paneia. E como é que ficou essa história? Já que eles não o reconheciam, porque o José se tornou o Zafenat Paneia. Então como é que ficou? Porque se dependesse dos irmãos, nunca ia ter um encontro. Porque, irmãos, às vezes para ter um reencontro é necessário ter uma revelação. Uma das partes tem que se revelar. E qual é a parte? Aquela que mudou. Pegou a revelação, insight? Às vezes a pessoa fala assim: nossa, você mudou. Pô, ainda bem que eu mudei, né, irmão? Os anos estão se passando, a gente ficar a mesma coisa. Talvez a pior coisa é você nunca mudar. Se o corpo muda, se a fisiologia muda, por que o nosso estado psicológico também não muda? Não desenvolve, não se expande? Não, a Bíblia diz que nós sofremos transformações de glória em glória. E a glória de ontem não serve mais para hoje. Isso vai se renovando a cada tempo, a cada ciclo, a cada temporada. Heru, Aero. Não sei a pronunciar. Pois é, estranho mesmo. Mas é isso. Mudanças. Muda. Ele mudou. Só que o que aconteceu? A essência dele, daquele que o originou, a fonte de sua origem, estava nele. Ele ainda estava cônscio. E aí é que está. A questão não é mudar as vestes, as aparências,
o vigor físico, a velhice chegar. Não é isso. A cor do cabelo. Não é isso, ou o cabelo cair, ficar careca. Não é essa a questão. A questão é a essência continuar. Como José continuou cônscio de que ele era uma estrela, como ele ainda continuava cônscio, ou seja, consciente de quem era o pai dele era o sol. Ele tinha irmãos que eram estrelas, como ele sabia disso? Da constelação sistêmica familiar dele. Quando ele se encontrou com as 11 estrelas, e as estrelas não o reconheceram, porque ele passou muito tempo lá no buraco negro, né? Mudou até o nome, porque se tornou o revelador dos mistérios dentro do próprio buraco negro, dentro da cabeça do próprio buraco negro. Mas ele mesmo chega e fala: é verdade, eu mudei, eu fiquei tanto tempo na escuridão que eu me tornei escuridão, mas eu não me esqueci de vocês. Como me esqueceria de vocês? Eu lembro de vocês. Eu lembro até do que vocês fizeram para eu parar aqui onde eu estou. Por isso mesmo que eu perdoo vocês. Eu sou o irmão de vocês. E eles ficaram sem acreditar. Eles só acreditaram que ele era irmão deles, que ele era o José, pelas coisas que ele, das palavras que ele começou a declarar. Coisas que só eles sabiam entre eles. Só eles sabiam entre eles. Só o José sabia como é que ele foi parar ali. E os irmãos dele também. Então, quando ele contou o que aconteceu, eles olharam e ficaram: pronto, descobriu o nosso segredo. José é isso, é aquele camarada que tudo que é segredo, que é sombra, ele vai lá e acende a lâmpada. Pronto, acende a lâmpada. Para ele, com ele não, mistério não fica muito tempo sendo mistério, porque ele é aquele que é o que tem o dom da revelação. E ele disse: eu sei o que aconteceu. Aconteceu isso, isso, isso. Foi assim, assim, assim. Mas eu perdoei vocês, porque eu compreendi, Deus me fez compreender que foi para que tudo isso aqui aconteceu. E isso aqui não está acontecendo, não é uma oportunidade para eu me vingar de vocês. Talvez se eu fosse um homem vingativo, eu não estaria nem aqui. Deus, pelo menos Deus não me colocaria aqui. Deus não coloca a gente numa posição de exaltação para a gente se vingar dos mais frágeis, necessitados. Deus não. Ele nos exalta, porque Ele sabe que a gente estende a mão para aqueles que estão caídos. Ele nos exalta, porque já são poucos os na terra que são almas generosas, afetuosas, que não guardam mágoas, que não vivem uma vida de ressentimentos, mas que andam sempre vencendo a si mesmo, superando seus sentimentos, superando seus ressentimentos, seus desafetos, transcendendo tudo isso, porque a glória do Senhor é a nossa porção. Então José se tornou egípcio, mas não esqueceu da sua constelação. Ele não esqueceu. E quando ele os encontrou, houve ali um lugar, um momento, um ambiente terapêutico. É lindo isso. Dizem que havia um espaço, e nesse espaço haviam compartimentos com portas fechadas. Dentro daquelas portas haviam salas. Havia pelo menos ali 3 salas. Na primeira porta era uma sala que, quando se abria a porta, não tinha nada, só o silêncio. Só o silêncio. E era tanto silêncio, que até assombrava quem entrava lá. A outra porta era muito barulho. Muito barulho.
E nesse barulho havia pessoas se espraguejando, pessoas reclamando, pessoas murmurando, pessoas gemendo, sentindo dores. Tudo que era tipo de dor estava dentro dessa segunda sala. A pessoa que entrava lá sentia que estava no verdadeiro inferno. E aí, quando foi para ir para a terceira porta, o mensageiro pergunta: nas duas portas que você acessou, só uma pergunta, qual delas você acha que é o céu? E a pessoa disse assim: eu não sei, eu estou em dúvida. Seria a primeira? Porque a segunda não é. A segunda parece mais com o inferno aí. E aí o mensageiro perguntou: por que você acha que é a primeira? Por causa do silêncio? Ele: eu até ouvi muito se falar nas religiões meditativas sobre a importância do silêncio, então eu acho que é o silêncio. Aí o mensageiro perguntou: mas é só uma pergunta, nesse silêncio você sentiu o quê? Sentiu Deus? Ele disse assim: bem, se Deus é o silêncio, né? Pode ser, mas... E o mensageiro diga: não minta, você está diante do mensageiro, seja autêntico, pelo menos aqui. O que você sentiu na primeira porta? Na segunda você disse que sentiu o inferno. E na primeira? Você sentiu Deus? Ele disse: não, para mim, para falar a verdade, eu senti medo. Eu senti medo. Ele disse: não, medo é na segunda. Ele: não, na segunda. Ele disse assim: na segunda eu senti desespero. E eu senti tanto desespero que eu não aguentei ficar mais um minuto ali, porque eu achei que o desespero daquele ambiente ia me possuir. Eu ia perder o controle para aquele desespero. Agora, na primeira, era tanto o contrário da segunda, que eu também senti medo. Mas não desespero, eu senti um medo. Senti assim medo de tamanho ao silêncio da primeira. Aí o mensageiro disse: respondeste bem. Isso é para você entender que o divino não vem se revelando por ambiguidades. E nem está em um maniqueísmo. E o divino também não vem com essa questão de dualidade, sabe? Para você se posicionar de um lado e ser contra o outro lado, né? E condenar o outro lado. Não é assim. O caminho do divino não é um lado nem o outro. Está além, está acima, é transcendental. É o caminho do meio. Que bom que ainda tem uma outra porta, né? Vamos para a outra porta. E ele pensava assim: bem, na outra porta deve ser o céu, vou ver Deus agora então. Já discerni a primeira o medo, a segunda o desespero, agora a terceira é Jesus, eu vou ver Deus, é o amor, é Deus. Quando ele entrou na terceira, ele se espantou, porque a primeira cara que ele viu não foi a de Deus. Na verdade, ele viu muitas pessoas. Ele viu muitas pessoas. E quando ele viu, ele já pensou: nossa, meu Deus, outro inferno agora aqui. É muita gente, é só pessoas, são homens. Ele viu homens e mulheres, crianças, velhos, pessoas de várias gerações dentro daquela sala. Ele disse: agora que o inferno vai esquentar de novo. Pois pronto, eu estou lascado. Então ele pensou até assim: eu acho que eu me arrependi. Deus deve estar na primeira porta, está lá no silêncio. Mas o mensageiro disse que ele não se revela na ambiguidade, não se revela na dualidade. E o que é isso aqui? O que quer dizer agora essa terceira porta? Se ele me perguntar para me dizer, eu não vou ter dificuldade de responder. E o mensageiro disse assim: se acalme, não se apresse em julgar, mas se abra para perceber, que você vai ver agora. E aí ele olhou, e quando ele olhou, ele começou a ouvir vozes. Aí ele começou mais uma vez a lembrar lá da porta do desespero. E ele: caramba, aqui não é silêncio, mas aqui vão começar, esse povo vai tudo começar aqui a gritar. E eu vou começar a ficar desesperado e quero sair daqui também, não quero ficar desesperado. Só que quando o povo começou a falar, e alguns também, era interessante como essa terceira porta parecia muito com a segunda. Parecia muito com a segunda.
No sentido de ter gente e no sentido de ter muito som de vozes. Inclusive tinha grito também. Tinha grito. Tinha gemido também. Era quase idêntica à segunda. Era como o joio parecendo com o trigo, gente. Muito parecido. Então qual foi a diferença? Sabe qual foi? É que ele pegou, ele disse assim, eu vou sair. Aí o mensageiro disse, fique aí, não se apresse, não é hora de sair. Observe, calma, veja o que vai acontecer. Porque nenhuma porta, nenhuma sala é igual. Você tem que descobrir o que é que tem diferente nessa sala, na terceira sala. Aí ele olhou e começou a ver alguém gritando, e aquela coisa. Ele olhou. Só que depois ele começou a olhar com mais calma, assim, essa pressa que nós temos. Essa pressa em julgar, em liberar uma sentença. E quando ele começou a olhar mais, os olhos dele foi expandindo, foi se abrindo melhor. Ele percebeu que a mulher que estava gritando, chorando, sabe por que ela estava gritando, chorando? Porque ela estava abraçando a mãe dela, da qual morreu sem receber o perdão. E elas estavam ali se encontrando, se reconciliando. E a mãe dizia, eu te perdoo, e ela chorava gritando. Aquele choro, aquele grito, não era demônio não. Aquele grito, o estado psicológico dela, a alma dela sendo sanada, curada. Pelo poder que há num perdão liberado. Principalmente quando é de um parente. Depois ele viu um homem chorando, abraçado com o outro, chorando. Ele olhou bem, o que está acontecendo aqui? Porque eles estão chorando. Dois irmãos que viveram a vida toda intrigados, dando desgosto para a família e para os pais, se perdoando. O perdão era tão sincero, o perdão era tão verdadeiro que eles choravam, parecendo duas crianças, dois homens barbados chorando. Chorava que suava a testa. Chorava que esquentava tudo ali. Começava a exalar dele um esplendor, uma aura. Só que aquela aura ali era uma aura espiritual, porque o amor do Consolador do Espírito Santo brilhava, refletia aquela sala terapêutica de perdão, de reconciliação. E ele começou a olhar, para onde ele olhava, ele viu o povo e disse, me perdoa. Aí o outro disse assim, eu te perdoo. Aí o outro, me perdoa por aquele dia, eu te perdoo. Me perdoa aquela traição, eu te perdoo. Me perdoa porque eu não me fiz compreender para você, me perdoa. Me perdoa por aquela palavra que eu te disse, me perdoa. O outro, me perdoa porque eu tentei te matar, o outro, eu te perdoo. Me perdoa porque eu roubei seu dinheiro, ao outro, eu te perdoo. Ao outro, um político lá, me perdoa porque eu fui um político corrupto. Aí o outro, da outra extrema, eu te perdoo. Dá para imaginar isso? Ele chegou uma hora que ele olhou, ele viu o lado direito se abraçando com o lado esquerdo, e os dois chorando, e dizendo assim, eu te perdoo, e o outro eu te perdoo, e o outro eu te perdoo, e o outro eu te perdoo. E quando ele começou a ver tanta gente pedindo eu te perdoo, dizendo assim, um outro dizia, me perdoe, o outro eu te perdoo, ele começou a ver tanto aquilo, que ao invés de se desesperar, ele começou a se tremer. Mas ele disse que não era de medo, não era nada ruim, é de uma aura que contagiou ele. E ele disse que sem perceber ele começou a balbuciar palavras que ele nunca tinha falado antes. Ele começou a sentir uma vibração e ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Foi chorando, foi se lembrando de pessoas, que ele precisava pedir perdão, foi se lembrando de pessoas que ele precisava perdoar. E ele foi chorando, e depois ele viu ali com os olhos fechados uma voz dizendo para ele assim, não temas, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, já te perdoou. Por tudo ele já te perdoou, por toda a eternidade. Receba meu perdão. E ele ficou assim, mas eu não mereço. E ele disse, essa sala aqui não é sala de merecer, é sala de graça. Assim como José perdoou seus irmãos, Zafenate e Paneia. Irmão, essa noite de segunda-feira, segunda humana, é uma noite de graça.
Que a gente possa liberar isso, perdão. Perdão. Vibre perdão. Seja uma alma generosa de perdão. Parece que todo dia a gente tem que perdoar alguém. Pessoas nos irritam. Pessoas, de alguma maneira, às vezes é nem porque a pessoa quer. A natureza dela é para tentar te perseguir, tentar te machucar, tentar te ferir. É a velha natureza, a velha natureza. Mas quando você nasce de novo e começa a experimentar a nova natureza, você entra na sala do perdão. Você entra na sala do perdão. E aí quando ele sai daquela sala chorando, o mensageiro olha para ele assim: e aí, o que você acha que essa terceira sala é? Você viu Deus? E ele disse assim: eu vi Deus. Se isso não for Deus, eu não sei o que é. E como é que ele é? Ele disse assim: como é que ele é? Ele é tudo em todos. Eu vi ele não assim como uma pessoa, mas eu vi ele em várias pessoas. Várias? Sim. Como é que era essas? Eu vi ele na mulher, eu vi ele no homem, eu vi ele na criança, eu vi ele no adolescente, eu vi ele no idoso, eu vi ele no velho. Eu vi ele abraçado homem com homem, eu vi ele abraçando mulher com mulher, eu vi ele abraçado homem com mulher, mulher com homem, eu vi ele abraçado pai com filho, filho com pai, mãe, avós, primos, tios, irmãos. Eu vi ele em todos. E o que ele estava fazendo? Só o que eles falavam era: me perdoa. E o outro falava assim: eu te perdoo, está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado. E o mensageiro perguntou: você ainda quer ver o rosto de Deus? Ele disse: eu já estou satisfeito. Se o que eu vi aqui não é o bastante, eu não sei mais o que será. O que eu vi aqui foi graça, o caminho da graça, que vai além dos lados, dos partidos, que vai além das dualidades. Eu sei que essa mensagem parece um pouco fora de moda, principalmente num tempo que nós estamos vivendo aqui. Já passou-se o tempo dos jogos, né, do Coliseu, agora é um outro Coliseu, agora é um tempo eleitoral. E a gente tem que se definir em algum lado, né, para se identificar em contrapartida do outro, né, se contrapondo ao outro. E de repente essa mensagem te convida para ir além disso, além das polaridades, além dos extremos, porque aqui é o caminho do meio, estado de graça. Nesse lugar, Cristo é tudo em todos nós. Nesse lugar já não há homem, não há mulher, não há macho, não há fêmea, não há escravo, não há livre, não tem rico, pobre, porque Cristo é tudo em todos. Ele é o cabeça desse corpo da igreja. E nós somos membros uns dos outros. Porque se um membro sofre, todos os outros membros sofrem também. Mas se um membro se alegra, todos os outros membros também se alegram. Porque está escrito: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, diz o Senhor. Que haja essa unidade, unanimidade. Assim como eu e o Pai somos um, que vocês sejam um. E nós podemos ser um em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Essa foi a nossa segunda humana. Que a graça do perdão, do amor, da esperança, da fé seja com seu espírito, sua alma e seu corpo. Deus te abençoe. Graça e paz.